Bom dia, crianças. Continuando nossa revisão de língua portuguesa. Hoje nós vamos revisar os verbos terminados em ão com AM e ão com AOTIL e os advérbios. Então vamos lá? No caso aqui, quando que o verbo ele termina com AM? Então usa-se AM em verbos no passado, que indiquem ações que já aconteceram. Então, por exemplo, a gente tem dois exemplos aí, o verbo escrever e o verbo dormir. E eles estão no passado. Então, eles escreveram uma história ontem. Então, esse escreveram é com AM, o verbo ficou com o final AM, porque está no passado. Olha o verbo dormir. Eles dormiram cedo semana passada. Então, é passado. O verbo dormir terminou com AM, certo? Então, sempre que a frase, o verbo estiver no passado, o final é AM. Quando então que ele termina com aotil? Usa-se em verbos no futuro, que indicam ações que ainda irão acontecer. Então, o verbo ir. Semana que vem eles irão sair. O verbo jantar. Eles jantarão aqui amanhã. Então, é futuro. Quando a ação, a frase, o verbo estiver no futuro, aí ele tem que terminar com a, o, tio. Olha só, veja até a entonação. Eles jantaram aqui ontem. Aí é com a M, porque foi ontem. Eles jantarão aqui amanhã. Olha a entonação como que é diferente. Então, é uma regrinha básica. Passado, o verbo termina em AM. Futuro, o verbo termina em AOTIL. Vamos agora para o advérbio. Então, o que que é um advérbio? O advérbio, ele modifica o sentido do verbo, acrescentando-lhe uma circunstância. Pode também se referir a um adjetivo, que é uma característica, ou até mesmo a frase inteira, a oração inteira. Existe advérbio de lugar, tempo, modo, intensidade, dúvida, afirmação e negação. Então, aqui eu tenho uma tabela. Então, aqui nós temos o advérbio de lugar. Que tipo de advérbio é de lugar? Aqui, ali, à direita, à esquerda, longe, perto. Então, indica um lugar. Por exemplo, numa frase: o hotel fica aqui. O hotel fica ali. Onde que está o verbo? É o fica, é o ficar. Mas aonde que ele fica? O hotel fica? Fica onde? Então veio o advérbio. Fica aqui, ali, à direita, à esquerda, fica perto, fica longe, certo? Tempo. Hoje, ontem, amanhã, depois, agora, de repente. Então, a frase, né, o advérbio aí, quando ele é de tempo, ele tem essas palavrinhas aí, ó, que indicam tempo. Hoje, ontem, amanhã. Ontem, é, eu fui à escola. Então, eu fui à escola. Por exemplo, a frase lá, eu fui à escola. Tá, quando? Quando você foi à escola? Ontem. Então, para eu saber o tempo, quando que eu fui à escola, o verbo aí, né? Eu fui à escola é o fui, que é o verbo ir. Eu fui à escola. Ontem. Então, ontem eu fui à escola. Aí, hoje eu vou à escola. Amanhã eu irei à escola. Então, o, o advérbio de tempo, ele vai indicar esse tempo, se é hoje, se é agora. Então, tem essas palavrinhas aí que são advérbios de tempo. Afirmação. Sim, de certo, certamente, sem dúvida, realmente, efetivamente. Vamos colocar aí uma frase com uma afirmação. Eu irei à escola amanhã. Certamente, vírgula, eu irei à escola amanhã. Então, eu dou uma certeza, eu
afirmo. Sim, eu irei à escola amanhã. Eu posso falar? Eu vou à escola amanhã. Beleza, mas eu quero afirmar que eu vou. Então, eu vou afirmar. Sim, certamente eu vou à escola amanhã. De intensidade, você falar algo assim que você vai intensificar a ação da frase. Então, com muito ou pouco, bastante, demais, tem vários exemplos. Então, por exemplo, assim, eu trabalho muito. Eu trabalho pouco. Então, pode ser a frase, eu trabalho. Se eu falar assim, eu trabalho, vocês vão saber se é pouco ou se é muito. Então, vem aí o advérbio de intensidade. Eu trabalho muito. Ou eu trabalho pouco. Eu trabalho bastante. Eu trabalho demais. Eu trabalho bem. Certo? De modo. Então, que modo que você está? Ó, calmamente, humildemente, bem, estou mal, frente a frente, às claras, às pressas, vontade, mansinho. Então, é o modo em que se encontra, né? Negação. Não. O advérbio de negação é sempre o negar, né? Não, nunca, jamais, de modo algum, de jeito nenhum, absolutamente. Por exemplo, assim, vamos pegar uma frase. De jeito nenhum eu gosto de assistir TV. Eu poderia falar, não assisto TV, não gosto de assistir TV. Também é uma negação, né? Porque o não já é uma negação. Não quero ir, não quero ir. Tô negando, é uma negação. Aí, no caso aqui, vou até pegar dois exemplos que eu anotei aqui para vocês, com relação ao advérbio nunca. O nunca, ele pode ser tanto de negação, como ele também pode ser um advérbio de tempo. Como assim? Ele é um advérbio de negação quando ele pode ser substituído pelo não. Então, por exemplo, na frase, não faça mais isso. É uma negação, certo? Não faça mais isso. Tem como eu substituir esse não por nunca? Nunca faça mais isso. Nunca mais faça isso. Não faça mais isso. Nunca mais faça isso. Então, quando você consegue substituir o não pelo nunca, ele vai ser um advérbio de negação. Quando você não consegue, na frase, substituir o nunca pelo não, ele vai ser um advérbio de tempo. Então, por exemplo, na frase, eu não estive lá nunca. Eu posso colocar, eu não estive lá, não. Então, eu não posso substituir o nunca. Eu não estive lá nunca. Ou seja, o nunca vem de tempo, eu nunca fui lá, certo? Então, dependendo da frase, se na oração você conseguir substituir o nunca pelo não e ela ainda fazer sentido, ele é um advérbio de negação. Quando você não consegue substituir ele pelo não, perde o sentido da frase, ele é um advérbio de tempo, certo? Tanto que lá na prova, a palavrinha nunca, eu mesmo já respondi e eu coloquei como de negação, porque ele tá ali sem uma frase, só tá escrito lá, nunca, advérbio do quê? Poderia pôr negação barra tempo, que ele pode ser tanto de negação quanto de tempo, dependendo da frase, dependendo do contexto em que esse advérbio se encontra, certo? Aí a gente tem os advérbios de dúvida, talvez, provavelmente, possivelmente. Ah, talvez eu vá à escola amanhã. Então, talvez é uma dúvida, eu não sei se eu realmente vou à escola amanhã, certo? Muito bem, então agora é com vocês. Pegando lá a prova, eu tô com a provinha aqui. A questão 4, o que vocês vão ter que fazer? Eu coloquei para vocês alguns exemplos de advérbios de lugar, tempo, modo, negação, dúvida, intensidade. Coloquei até o que é o advérbio, que ele muda o sentido do verbo, do adjetivo, de advérbios,
o sentido da oração inteira. E aí, vocês têm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês têm 6 advérbios que vocês vão encaixar esses 6 advérbios nessas lacunas aí. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 linhas para vocês completarem. Vocês vão completar cada uma com um advérbio. Com quais advérbios? Esse que eu coloquei aí. Perto, ontem, hoje, bem, apressadamente e amanhã. Então, vocês vão ver aonde que se encaixa esses advérbios, dependendo da frase, ok? Na questão, essa é a questão 5. Ai, perdão, gente, eu pulei a questão 4, desculpa. A questão 4, eu coloquei a frase para vocês completarem com o verbo no passado ou no presente. Então, tem aí o verbo sair, estudar e comer. De acordo com a frase, ele vai ser escrito no passado ou no futuro. Lembrando que se ele for escrito no passado, esse verbo tem que terminar com AM, e se ele for no futuro, se a frase for no futuro, o verbo tem que ser escrito com o tio. No caso da letra A, eu fiz como exemplo, então o verbo era sentir. Então, ontem eles sentiram frio. Como foi ontem, é passado, então o verbo sentir terminou com AM. Agora sim, nós vamos para 6. Eu coloquei alguns advérbios que vocês vão colocar, se ele é de lugar, tempo, modo, negação, dúvida e intensidade. No caso, nunca, eu já coloquei como negação, como eu já expliquei para vocês, ele pode também ser de tempo, dependendo da oração, dependendo da frase. Aí o perto é advérbio do quê? O ontem, bastante, talvez, bem, são advérbios do quê? Então, vocês vão completar, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No caso, a primeira já está feita. E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 6 classificação de advérbio. Tem lá o lugar, o tempo, o modo, o negação, dúvida e intensidade. No caso do nunca, já coloquei o negação. Então, as demais vai ser lugar, tempo, modo, dúvida ou intensidade. Então, não repete, certo? O perto vai ser um tipo de exemplo de um tipo de advérbio, o ontem, outro tipo, o bastante, outro tipo, certo? E seguindo os que eu já coloquei. Ou vai ser lugar, ou vai ser tempo, ou vai ser modo, ou vai ser dúvida, ou vai ser intensidade. Ok? Deu para entender? Muito bem. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição no grupo do WhatsApp. Se ficou alguma coisa que vocês não entenderam, alguma questão que não ficou bem explicada, é só perguntar lá no grupo, tá bom? Assistam o vídeo quantas vezes for necessário, faz as atividades com atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.